Nos últimos dias, o influenciador digital Felca fez uma denúncia gravíssima sobre adultização infantil, um problema silencioso, mas cada vez mais presente, que rouba a infância e a adolescência. Talvez você pense, felizmente isso não acontece dentro da minha casa, nem com os meus filhos. Mas a verdade é que muitas vezes, sem perceber, estamos empurrando nossos filhos para um mundo que não é deles. E quando fazemos isso, estamos tirando algo que jamais poderá ser devolvido: o direito de viver plenamente a infância e a adolescência. A adultização é quando uma criança ou adolescente é exposto a comportamentos, responsabilidades ou situações próprias de adultos antes de estarem emocional e mentalmente preparados para isso. É pular etapas essenciais do seu desenvolvimento. E pode acontecer de forma sutil, quase que invisível, ou de forma explícita, dura e agressiva. Mas seja ela sutil ou explícita, a adultização deixa marcas profundas. E essas marcas não desaparecem, elas moldam a visão de mundo da criança e podem transformá-la na vida adulta em alguém com feridas emocionais que talvez nunca se fecham completamente. E é justamente por isso que eu estou falando com você, porque a adultização começa dentro de casa e de forma implícita. Nem sempre a família acredita que está prejudicando os seus filhos, ou nem percebem o peso e as marcas que certas atitudes deixam na vida dessas crianças e adolescentes. Por isso é urgente que todos nós nos conscientizamos. Essa mensagem precisa ser espalhada, discutida e praticada no dia a dia. Afinal, essas crianças de hoje serão os adultos de amanhã, os médicos, os professores, líderes políticos, profissionais e cidadãos que irão conduzir a nossa sociedade. Se queremos um futuro mais justo, equilibrado e humano, precisamos garantir que cresçam inteiros, saudáveis e respeitados em cada fase da sua vida. Porque o cuidado que oferecemos agora é o que vai determinar como eles cuidarão de nós no futuro. Às vezes colocamos expectativas demais e fora do tempo certo. E uma forma muito comum de adultizar é expor as crianças a assuntos que pertencem ao universo adulto, como o acesso irrestrito às redes sociais sem qualquer supervisão. É quando, na prática, colocamos o mundo inteiro nas mãos de uma criança por meio de um celular. A adultização também afeta meninos e meninas, mas muitas vezes de formas diferentes. Nos meninos, essa pressão costuma vir disfarçada de força ou maturidade. É o incentivo para que não demonstrem vulnerabilidade, como se sentir medo ou tristeza fosse sinal de fraqueza. É a cobrança para serem durões, impondo-se pela agressividade, como se o respeito só pudesse ser conquistado pelo medo. E, infelizmente, também existe a pressão para que sejam vistos como pegadores, como se sua identidade estivesse ligada à quantidade de conquistas amorosas, e não ao caráter, à empatia ou ao respeito que demonstram ao outro. Nas meninas, a adultização geralmente se manifesta pela sexualização precoce, gravidez na adolescência. Desde muito cedo elas são expostas a padrões estéticos irreais, aprendem a se preocupar excessivamente com o corpo, o cabelo, a maquiagem e acabam acreditando que seu valor está apenas na aparência física. Muitas já não conseguem se olhar no espelho sem se comparar ou tirar uma foto sem filtro. Isso é profundamente triste, porque rouba delas a liberdade de simplesmente serem quem são. E além disso, em muitas famílias, as meninas são as que mais recebem as cargas de tarefas domésticas, não apenas como colaboração, mas como responsabilidade quase que exclusiva. Enquanto os meninos, nesse caso, muitas vezes têm mais liberdade. Mas no fim, o impacto é o mesmo para os dois. Ansiedade, insegurança e a sensação constante de que nunca serão bons o suficiente. Crescem acreditando que precisam corresponder a padrões que não são seus.
vivendo uma vida que não é deles, e isso deixa cicatrizes que podem durar para sempre. O problema é que muitas vezes essas situações parecem normais, corriqueiras e passa batido, mas é exatamente essa normalização que nos preocupa. Agora vamos falar do lado mais sombrio da adultização, aquele que deixa de ser apenas pressão e se transforma em abuso e exploração. Crianças são aliciadas para vender produtos nas ruas, expostas a ambientes perigosos, envolvidas em atividades ilegais e, na forma mais cruel, abusadas e exploradas sexualmente. Infelizmente, essa é uma realidade dura, silenciosa e muito presente no Brasil. Um crime covarde cometido por pessoas monstruosas, sem humanidade e sem nenhum respeito pelo próximo. E pior, contra os mais indefesos, crianças e adolescentes. Esse tipo de violência destrói vidas, meninas e meninos, sim, meninos também, embora quase nunca se fala sobre isso, são marcados profundamente. Muitos meninos, por vergonha de se expor, permanecem em silêncio, e esse silêncio os empurra para a solidão, a agressividade e até caminhos autodestrutivos. Pais, mães responsáveis, não confiem cegamente em qualquer pessoa, desconfiem sempre. Observem seus filhos, prestem atenção no que dizem, em seus comportamentos e mudanças sutis. Uma criança, por mais agitada que seja, não carrega maldade dentro dela. Se algo parece estranho, é porque algo pode estar errado. Sim, precisamos ser atentos, até neuróticos se for preciso, porque protegê-los é o nosso papel. Uma criança vítima de abusos muitas vezes não entende o que está acontecendo e, na grande maioria, é ameaçada pelo agressor para se calar. A exploração sexual afeta principalmente famílias em situação de maior vulnerabilidade social, que muitas vezes não têm a quem recorrer. E para piorar, esse ainda é um tabu no Brasil. Em vez de proteger a sociedade, frequentemente culpa as vítimas como se fossem responsáveis pela violência que sofrem, o que fazem com que elas sintam medo ou vergonha. Isso é inaceitável. Nenhuma criança, nenhum adolescente deseja ou provoca esse tipo de situação. Exploração não é uma escolha, é crime. Precisamos falar mais sobre isso, sem medo. O silêncio só fortalece os agressores. É urgente ensinar nossas crianças e adolescentes que o seu corpo é um território sagrado, que ninguém tem o direito de tocá-lo e que jamais, em hipótese alguma, a culpa é deles. A culpa é sempre dos abusadores, inescrupulosos, desumanos e perversos. Por outro lado, ajudar financeiramente a família também é um dos motivos da exploração sexual. Mas essa ajuda nunca pode custar a segurança, a dignidade e o direito de viver a infância e a adolescência plenamente. Quando uma criança ou adolescente pula etapas do seu desenvolvimento, essa marca não desaparece com o tempo. Ela carrega isso para o resto da vida. E muitas vezes passa a vida inteira tentando, de forma inconsciente, reviver ou buscar aquilo que não viveu. E as principais consequências aparecem de diferentes formas: dificuldade em lidar com emoções, raiva descontrolada, explosões ou, ao contrário, um bloqueio emocional muito grande, relações afetivas instáveis, dificuldade em confiar, medo de abandono, vínculos frágeis, transtornos emocionais como ansiedade, depressão e, em casos mais graves, comportamentos de risco como automutilação e até tentativa contra a própria vida. Falta de identidade clara, porque viveram tantos papéis impostos que não tiveram tempo nem espaço para descobrir quem realmente são. Essas consequências não afetam apenas a própria pessoa, mas também todos ao redor. Família, amigos, relacionamentos e toda uma vida social. Quando roubamos a infância de uma criança, quando não permitimos que o adolescente viva essa etapa, não estamos apenas tirando alguns anos da sua vida, estamos comprometendo o seu futuro inteiro.
Precisamos compreender de uma vez por todas que cada fase da vida tem o seu tempo e se paga um preço muito alto por queimar essas etapas. Existem atitudes que, às vezes, sem perceber ou ter consciência disso, os pais acabam adultizando a criança, não permitindo com que ela tenha espaço para brincar, para errar, impondo responsabilidades que para ela é demais, como cuidar de irmãos menores sozinhas ou assumir o papel de adulto e responsável pela casa. Introduzem conversas e conteúdos sobre sexualidade antes da maturidade. Ou ainda estimulam padrões estéticos de adultos, como roupas e maquiagens que não correspondem à idade. Por isso, algumas orientações são fundamentais. Respeite a criança. Responsabilidades devem ser compatíveis com a sua maturidade, nunca além do que ela pode suportar. Criança não acessa conteúdos de adulto. Redes sociais não é território de criança. Limite o uso do celular tanto na infância quanto na adolescência. Acompanhe o que ela acessa e esteja presente e supervisionando. Se não for possível supervisionar, não entregue esse mundo nas mãos deles. Cuide da sua fala. Não despeje sobre eles os seus conflitos e preocupações de adulto, como problemas financeiros ou as brigas com o seu parceiro. Não exponha a vida deles para ninguém, nem em redes sociais, nem com as pessoas à sua volta. Ninguém precisa saber que a sua filha menstruou. Falas de adultos como você já está grandinho, já pode namorar. Não normalize isso. A criança nem está entendendo nada, nem passa pela cabeça dela esse tipo de coisa. Evite ambientes inadequados, bares com uso de álcool, cigarro, qualquer tipo de entorpecente, festas de adultos e rodas de conversas impróprias. Não são espaços de criança. Se você precisa pedir para alguém cuidar com as palavras, com o que fala, porque seu filho está por perto, esse definitivamente é um sinal claro que seu filho não deveria estar nesse ambiente. E também nunca deixe uma criança sozinha em casa. Ela não tem maturidade para lidar com os imprevistos ou situações de risco. Proteger não é criar o filho numa bolha, é oferecer liberdade dentro de um espaço seguro, onde a criança possa brincar, experimentar, aprender, errar e se desenvolver no seu próprio tempo, sem carregar pesos que ainda não são dela. A adultização não é um modismo ou uma novidade dos tempos atuais. Ela sempre existiu e muitas pessoas também já expôs esse assunto. A diferença é que, felizmente, com a denúncia do Felca e o tamanho do seu público, esse problema ganhou visibilidade e finalmente começou a ser discutido de forma mais séria. O alerta foi ligado. Agora é nossa responsabilidade trazer essa consciência para dentro da nossa casa. E sejamos sinceros, esse problema não está tão distante. Basta olhar ao redor para percebermos crianças e adolescentes sendo adultizados com situações que não correspondem à sua idade. E muitas vezes da pior maneira possível. A infância e a adolescência são etapas únicas que não voltam. Elas precisam ser protegidas e respeitadas, porque cada fase é fundamental para a formação de um adulto inteiro e saudável. Não podemos terceirizar essa missão. Ela é nossa, dos pais irresponsáveis. É nosso dever oferecer uma vida segura, equilibrada e coerente com a idade que eles têm. Só assim poderemos garantir que cresçam com dignidade, identidade e saúde emocional. Vamos refletir um pouquinho. Será que estamos permitindo que nossos filhos cresçam no seu tempo? Será que estamos sendo referência positiva na sua vida? Será que estamos sendo os adultos protetores que eles precisam?